Filmes clássicos e contemporâneos de terror e ficção científica contam essa mesma história do mesmo jeito tantas vezes que nós ficamos completamente insensíveis. Dá pra fechar os olhos e imaginar o parasita silencioso que ataca quando você menos espera e se gruda à sua cabeça. Ou quem sabe o vírus que te infecta quando você não percebe, te transformando num zumbi. Você com certeza já viu sobre isso, né? Mas isso tudo fica no mundo da fantasia, não é mesmo? Afinal, se existisse um ser capaz de parasitar e controlar os outros, nós saberíamos sobre ele e como controlá-lo também. Mas calma, não significa exatamente que não tenha nada parecido. Nós vamos descobrir tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, já vai deixando seu gostei aqui embaixo. Se você também não é inscrito, não faz parte dessa família, é só se inscrever, tem vídeo todo dia aqui no canal. E claro, se prepare e acompanha comigo a história desse parasita pra lá de inteligente. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Na internet as pessoas só prestam atenção em algum assunto quando ele viraliza, e esse parasita, bom, não é exceção. Em um vídeo postado há alguns anos, compreendemos rapidamente por que ele se tornou assunto comentado de forma tão rápida. É por ser assustador, não é mesmo? No vídeo, um louva-a-Deus está lutando por sua vida quando um homem filmando finalmente decide jogar um pouco de inseticida nele. O que se espera é que o louva-a-Deus se contorça até finalmente sair dessa pra melhor, né? Bater as botas. Mas o que acontece é simplesmente assustador. Por sinal, família, um adendo aqui, não matem louva-a-Deus, viu? Nem outros insetos também, principalmente os louva-a-Deus, porque eles acabam com outros insetos que são prejudiciais à nossa saúde, então eles estão de boa, tá? Bom, após morrer e ficar estável, uma criatura sai lentamente do abdômen do inseto morto. Ela parece uma minhoca, mas é fina como um fio de cabelo e passando alguns segundos ela sai completamente, seu corpo sendo 2 ou 3 vezes maior do que o próprio louva-a-Deus. Olha que parasita assustador. Mas bom, você deve estar se perguntando como que isso acontece, né? Primeiro, não há motivo para alarde. Esse é um nematomorfo, um animal parasita que tem seu nome parecido com xenomorfos do Alien, caso você esteja fazendo uma assimilação aí. Bom, em casos extremos, o nematomorfo consegue chegar até absurdos 2 metros de comprimento, o que os torna bastante longos e difíceis de serem vistos. Afinal, são longos, mas não grossos, né? Quando adultos, os nematomorfos vivem suas vidas livremente, mas enquanto crescem, precisam de corpos de outros animais, os chamados hospedeiros, já que em sua forma larval eles são considerados parasitas, especificamente os nematomorfos. Esses aí são os parasitas em artrópodes. Eles escolhem artrópodes para passar o tempo ali do seu crescimento. Então isso significa que eles moram em crustáceos, besouros e até mesmo baratas. Por que você iria querer viver dentro de uma barata? Eu não sei, mas o nematomorfo prefere viver em locais úmidos. Afinal, é um animal principalmente aquático, então talvez seja mais raro em baratas do que em crustáceos, por exemplo. Eles também são muito identificáveis porque eles se enrolam em nós, e por isso levam também o nome de minhoca górdio. É claro, se você pisar no bicho e tentar fazer ele ficar reto, ele vai ficar. Não é exatamente como se fosse um nó que nunca desata. Bom, ele esticado ele vai ficar reto, mas geralmente ele vai sim enrolar. E é exatamente dessa forma, enrolado, que ele consegue ficar em animais que são, né, na maioria das vezes até menores do que ele. O problema do metamorfo não é o fato de que ele é um parasita, apesar de que não existe nenhum parasita que não seja muito nojento e um pouco assustador, claro, mas sim como ele decide entrar no animal e depois como ele decide sair dele. Então vamos falar um pouco mais sobre esse bicho, o parasita. Existem muitas espécies de nematomorfos. Das 351 que nós conhecemos, tem uma estimativa de que existam pelo menos 2.000 espécies de água doce, populando o mundo todo. Então é bastante coisa, né? E muitas delas também estão, né, em água doce. Isso significa rios, lagos, quem sabe piscinas. Bom, eles vivem em todos os continentes, com exceção do africano e da Oceania. Mas o parasita que saiu violentamente do louva-a-Deus é de uma espécie bem específica de nematomorfo, famosa por viver especificamente em louva-a-Deus e cigarras. E o seu nome científico é Mermis nigrescens. São animais muito finos e que alcançam até a metade do tamanho máximo dos outros nematomorfos, chegando até mais ou menos ali uns 60
60 centímetros de comprimento, mas que são bem mais inteligentes e específicos nos seus ciclos parasitários, se é que podemos dizer assim. Enquanto os outros nematomorfos infectam a própria terra e acabam por entrar nos seus hospedeiros de forma mais direta, através de ferida ou até mesmo entrando pela sua pele, o Mermes ataca sorrateiramente. Isso significa que ele é astuto, viu? Durante a fase adulta, as fêmeas depositam os ovos em folhas de plantas que são devoradas por herbívoros, no caso, o louva-a-Deus, né? Logo após a ingestão, o Mermes perfura as tripas do outro animal, e então fica do lado de fora do órgão, de forma com que ele não seja digerido. Ele se alimenta aos poucos, e o seu tempo de crescimento é totalmente proporcional e depende do tamanho do animal que ele está parasitando naquele momento. O crescimento dos vários parasitas dentro do corpo do hospedeiro impede que ao menos as fêmeas sejam incapazes de procriar, já que seus úteros não se desenvolvem. Quando o hospedeiro finalmente morre, né, o louva-a-Deus ou a cigarra, enfim, e ele tende a morrer antes de alcançar uma vida adulta madura, tá bom? Ele na verdade vai morrer, né, por causa do bicho. O Mermes sai do cadáver do animal de uma forma muito gráfica e nojenta também. Então, basicamente, ele penetra o solo onde fica até completar o seu ciclo e se tornar um adulto. Quando eles viram adultos, as fêmeas vão para as plantas e depositam os seus ovos, reiniciando aquele ciclo. Olha que louco. É uma parada muito nojenta e, como vocês podem perceber, muito esquisita também. O outro parasita. O Mermes não é o pior parasita, não me entendam mal, tá? Porque todo parasita é ruim. Ele entra da forma bizarra e tende a explodir os seus hospedeiros. Mas como ele vive em solo úmido e não diretamente na água, ele não precisa passar por tanto perrengue pra chegar aonde ele quer, se é que vocês me entendem. Aí entra o primo dele, Horsehair Worm, ou minhoca pelo de cavalo, uma tradução livre aí, que eu vou falar pra vocês. Não é nada legal, viu? A minhoca age de forma bem parecida com o Mermes, a princípio, né? Isso porque precisa entrar no corpo do hospedeiro que ela quer tanto possuir. Então as fêmeas adultas soltam seus ovos em folhas para que os insetos ali que estão meio, né, ruim do juízo comam. E aonde difere tudo mesmo é no plano de ação. Sabe como a maioria dos filmes de zumbi é bem óbvio se alguém é infectado por um? A pele da pessoa começa a cair, ela fica grogue devagar e só consegue pensar em devorar cérebros ou caçar outros humanos pra, né, transformá-los em zumbis também. A minhoca, bom, ela não faz isso, tá? A cigarra, que é infectada por esse animal, age perfeitamente igual a todas as outras, andando e comendo, é uma vida tranquila. Com um único detalhe, ela não canta. De alguma forma, a minhoca manipula sua vítima para que ela pare de apitar e cantar, já que fazer os dois gasta uma quantidade grande de energia e além disso alerta os predadores na área que existe um prato gigante de comida disponível. E não é isso que a minhoca quer, claro. Como obviamente ela precisa seguir o ciclo, ela faz com que a cigarra fique quietinha, até que o tempo crucial da sua morte chegue. E quando ela chega, ela faz sua arte final. Qualquer cigarra odeia água, porque cigarras são incapazes de nadar. Isso significa que se você pegar uma cigarra, colocá-la perto de um corpo d'água ali, ela vai fugir o mais rápido possível. Não é a área dela. Porém, as cigarras infectadas com a minhoca insistem que são ótimas nadadoras, ao invés de fugirem de qualquer corpo d'água como uma saudável faria. As cigarras infectadas vão lá, se jogam no mesmo instante quando vê um pouco d'água. Isso é uma coincidência tremenda, viu? Já que a minhoca pelo de cavalo se reproduz justamente em corpos d'água fresca. Olha que da hora. É quase como se ela controlasse todo o comportamento do animal para torná-lo suicida em um lugar onde ele pode finalmente fazer o que né, para continuar a espécie. Cara, eu tô com medo dessa minhoca, viu? Bom, a cigarra cai na água, a minhoca se reproduz e a fêmea deposita uns 15 mil ovos de uma só vez. E aí tudo começa de novo, né? Como a minhoca controla um bicho maior que ela, nós não fazemos a menor ideia. Os nematomorfos são animais poucos estudados, apesar da sua quantidade absurda aí que existe. E o pouco de estudo envolve seus ciclos reprodutivos, que são para lá de extensos, né? Porque se você pensar bem, todos esses animais fazem isso por questão reprodutiva. O ciclo precisa continuar para que ele chegue na fase adulta e consiga então se reproduzir. Pode ser uma espécie de alienígena? Até pode, viu, família? Mas vamos dizer que não é pra gente ficar menos triste, tá? Bom, nós também não sabemos, por exemplo, o que elas fazem para mexer na cabeça dos hospedeiros de forma tão brutal que os leva até a cometer suicídio. Ou no caso, quase cometer, porque apesar
apesar de todas essas situações bizarras e violentas, o fato é que boa parte das cigarras, até mesmo alguns louva-a-Deus, sobrevivem a um monte de minhocas saindo do seu corpo, viu? Alguns deles conseguem até produzir ovos, então não é tão ruim assim. Tem uma porcentagem de mortalidade? Tem, mas, né, pode ser que nem seja necessariamente a morte ali. Pra nossa sorte, esse animal não tá nem perto de controlar as nossas mentes, isso é, que nós sabemos, né? Pode ser que já esteja controlando suas vontades compulsivas de comer um lanche na madrugada, seja porque você... Não, brincadeira, pode ser um outro tipo de minhoca também, né? Um que, né, no bucho, também tem. Bom, é claro que não impede alguns relatos de pessoas que surgem com os animais no estômago e nas gargantas depois de terem comido os vegetais das suas plantações particulares ali, que não tem inseticida, não tem nada do tipo. Então a pessoa come, aí vai retirar, costeirinha gostosa, cara. Aí quando vai no médico tem um bicho desse na garganta, né? Não deve ser nem legal saber disso. Mas a gente espera que isso nunca aconteça com nenhum de nós, né? Até porque a família tem que ficar sã e saudável também. Mas então é isso, família. Esses foram alguns parasitas muito estranhos que acontecem principalmente ali nos insetos, né? E também caramujos, caracóis, outras coisas do tipo. Se você quer saber mais desse mundo de animais e dos seus parasitas e das suas coisas estranhas e bizarras, deixa aqui nos comentários #EuQuero. Assim eu vou saber que você gosta desse assunto, tá bom? Amanhã tem mais vídeo porque a gente não para aqui é uma máquina, cara. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Um abraço e a gente se vê amanhã. Valeu!